Abra comigo a palavra de Deus em João, capítulo de número 19. Você está me ouvindo bem aí? Hoje eu estou sem retorno aqui. O cabo estragou aqui. Mas glória a Deus. Se você está ouvindo, está excelente. Importante é você ouvir a palavra. João, capítulo de número 19. Quem achou, diga amém. Eu quero ler com a igreja o versículo de número 11, que diz assim: Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quero reler somente a parte A. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Agora eu repito uma terceira vez, e você repete comigo após a minha leitura. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Se de cima te não fosse dado. Você crê que quem dá poder e autoridade é aquele que está lá em cima no alto e sublime trono? Então, se você crê que esta é a palavra de Deus, desocupe as suas mãos. Vamos dar para esta palavra a melhor, mais fiel e mais poderosa salva de palmas. Enquanto você aplaude e vai dizendo glória, 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 glória a Deus. Vai exaltando aquele que dá poder, aquele que dá unção ao que crê, igreja. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, abre os céus agora, recebe no teu trono o louvor da tua igreja, Senhor. Vem falar conosco através do teu Espírito. Tome a vida do pregado nas tuas mãos, usa os lábios do mensageiro, remove cada barreira e obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, que a tua palavra vá, alcance cada vida e produza o resultado para o qual está sendo enviado, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Pode se assentar, mas não se distraia, em nome de Jesus. Amados, Jesus está aqui respondendo a Pôncio Pilatos, governador da Judeia, em nome de Roma, do Império Romano. E Jesus está afirmando para ele: você só tem poder contra mim agora, porque é do alto que você recebeu essa autoridade, este poder. Nenhum poder você teria contra mim, se do alto não te fosse entregue este poder. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, autoridade. E quais são os símbolos de autoridade que vêm à nossa mente? Diante dessa palavra, você já imagina a autoridade de um governador, sim ou não? Pôncio Pilatos não era rei, era governador, nomeado por Roma para governar a Judeia. Também nós podemos pensar hoje na autoridade presidencial, de um ministro, de um prefeito. Podemos pensar também na autoridade policial, é ou não é? Um delegado, um policial militar, um sargento, um capitão. Podemos pensar na autoridade militar, né? Do exército, da marinha, da aeronáutica, generais de guerra, tenentes, não é verdade? Podemos pensar também como autoridade, nem tanto nos dias de hoje, porque não é tão mais respeitado como deveria. A autoridade de um professor, por exemplo, é ou não é? Quem lembra antigamente como eram respeitados os professores? Sim ou não? Professor era símbolo de autoridade. Eu lembro que minha mãe falava com a gente assim, ó: aqui em casa eu que mando, mas lá dentro da sala de aula quem manda é o professor. E não tinha aquele negócio dos pais ir na escola para afrontar o professor, não. Os pais iam na escola, o professor falava que a gente fez alguma coisa, o pai e a mãe virava para a gente e falava:
lá em casa você vai ver. Espera chegar lá em casa. E o professor falava, estava falado, sim ou não? Mas hoje se inverteu tudo. Mas não deixa de ser uma autoridade. Também, o símbolo de autoridade, como o professor também tem perdido, né, o seu espaço, é as autoridades eclesiásticas. O padre, por exemplo, há tempos atrás que o padre mandava mais do que o prefeito em certas cidades, é ou não é? E isso, em alguns lugares, ainda é realidade. A autoridade de um padre, de um pastor, de um líder religioso, hoje, cada dia mais, estão perdendo o respeito. As pessoas estão dando de ombros e como se não fosse nada. Tanto a polícia, tanto um prefeito, tanto um padre, um pastor, seja lá quem for. Mas não deixa de ser um símbolo de autoridade. Mas no nosso imaginário, qual é o maior símbolo de autoridade que nós conhecemos? No nosso imaginário, na Terra, na nossa sociedade, nas histórias, qual que é o maior símbolo que você pode pensar aí? Só você pensar o quê? Numa coroa. É a autoridade real de um rei, não é? Não é verdade? Quando você pensa em autoridade, você lembra das histórias, você pensa inclusive na palavra de Deus, você entende que o maior símbolo de autoridade que vem à nossa mente é a autoridade real de um rei, a coroa de um rei. Ainda que nós não vivamos em um país que tem rei, que tem rainha, que tem príncipe, princesa, mas sempre continua no nosso imaginário a realeza, a autoridade real. Até porque nós estamos sempre em contato com a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem muitas, inúmeras histórias sobre os reis. Inclusive tem 2 livros, que é 1º e 2º Reis, já carrega o nome de rei. Crônicas também dos reis, 1º e 2º Crônicas, não é verdade? E hoje eu quero falar em especial de 2 reis que receberam autoridade nesta terra, que é o rei Saul e o rei Davi. Vamos falar primeiro de Saul, que foi escolhido rei de Israel para satisfazer o desejo da nação de Israel. A nação de Israel vira para Deus, né? No caso, para o representante de Deus, o profeta Samuel, e fala: nós queremos ser como as outras nações. Queremos ser como o restante do mundo. Queremos um monarca, um rei para mandar em nós, para nos julgar, para nos guiar, para nos orientar, mostrando uma total insatisfação e ingratidão com o governo de Deus que estava sobre a vida deles. Então, para satisfazer o desejo do povo, Deus levanta como rei um homem chamado Saul. E aquele homem, ele vai ser escolhido em partes, né? E por uma grande parte, por causa da sua aparência. Porque existe a vontade perfeita de Deus, mas existe a vontade permissiva. E o povo queria o quê? Um rei imponente, um rei belo, um rei ali para poder satisfazer o desejo carnal deles. Tanto é que Saul é escolhido pela sua aparência, que ele é ungido em particular por Samuel. E depois vai ter o quê? Uma espécie de votação, sorteio, para poder escolher Saul. E o povo, e ele vai ser escolhido justamente pela sua aparência, confirmando que Deus já sabia que o povo queria um rei por aparência, para se parecer com as outras nações. Está lá em 1 Samuel, capítulo de número 10. E Saul foi levantado, ele vai receber o Espírito de Deus, aleluia. Ele vai receber a presença de Deus, ele vai ter um reinado em partes até abençoado, próspero, só que ele vai começar a
andar em desobediência à vontade de Deus. Porque ainda que ele era rei, não é porque ele era rei que ele podia fazer o que ele bem entendesse, o que ele bem quisesse. Ele estava na função de rei, ele tinha as suas funções a cumprir. Assim também, no corpo de Cristo, cada um tem a sua função a exercer, a executar. E não quer dizer, por exemplo, que eu ou qualquer outro é o pastor da igreja, que eu posso fazer aqui o que eu quiser. É ou não é? Posso fazer o que eu quiser. Eu tenho que cumprir a minha função, descrita na palavra, que é orientar, alimentar o povo através da palavra, orar pela igreja, interceder pela igreja, aconselhar aqueles que procurarem o conselho, você compreende? Cuidar também do templo, junto com o corpo de obreiros, mas não quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. Como se diz, né? Eu não estou na minha casa, a casa é de Deus, amém? Glória a Deus. E aí, amados, Saul, ele confundiu as coisas. Ele achou que como ele recebeu uma coroa, ele podia fazer o que ele quisesse. E aí vai acontecer um episódio em que Israel estaria diante de uma iminente guerra contra os filisteus. E Saul, ele vai se deparar com muitos soldados abandonando o acampamento, o campo de batalha, com medo de serem mortos. E Saul vai ficar desesperado, e já tinha sido acordado realizar um sacrifício, um holocausto para agradar a Deus. Só que, no desespero, ele vai fazer o holocausto, sendo que não era a função dele fazer aquele holocausto. De quem era a função de fazer os sacrifícios, os holocaustos? Do sacerdote. Quem era o sacerdote responsável para fazer isso? Samuel. Ele não espera Samuel chegar e ele mesmo vai fazer o sacrifício. Então ele vai desobedecer justamente a lei de Deus, as regras, para justamente procurar um atalho para conseguir o favor de Deus. Ele vai ser repreendido, mas Deus não vai tirar a coroa dele. Deus vai manter a coroa na cabeça de Samuel. Abre comigo lá em 1 Samuel capítulo 13, para não ficar nas minhas palavras, claro. 1 Samuel 13, ou 1 Samuel 13. Versículo também de número 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha o que Saul perdeu por negligência, por desobediência, por rebeldia. Até aquele momento ali, não seria Davi aquele que iria ter um trono perpétuo. Seria Saul. O próprio Senhor está falando aqui através da vida de Samuel. Você acaba de perder a sua bênção. Você acaba de perder um reino perpétuo, um reino que seria para sempre. Mas a coroa continuou na cabeça de Saul, sim ou não? Então depois, por ganância, ele vai mais uma vez desobedecer a Deus. Deus vai dar uma ordem para Saul e vai dizer: Saul, destrua nesta batalha todos os soldados, todos que estiverem nesta guerra, destrua todo o povo de Amaleque, os amalequitas, inclusive o rei Agag, inclusive também destrua todos os seus bens, não deixe vaca, não deixa boi, não deixa nenhum animal, queima tudo, destrói tudo. Saul vai ganhar a batalha, pela mão do Senhor, e aí ele vai crescer o olho nos bens do inimigo, vai falar: peraí, olha quanta coisa boa, olha quantos animais, e peraí, o rei ainda está vivo, ele não foi morto em batalha, então é uma ótima moeda de troca para o futuro,
pode me ser útil eu colocar esse rei em cativeiro. E aí Saul, ele vai guardar o despojo da guerra. Ele vai reter, inclusive, armas, animais, bens valiosos, e vai poupar a vida do rei Agag. Capítulo de número 15. Capítulo de número 15. Olha aí o que diz o versículo de número 15. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. A intenção era boa, né? O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Olha a expressão que Samuel usa: voaste ao despojo, ou seja, você pulou em cima dos bens materiais, você cresceu o olho por causa de ganância. Você fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deus queria riscar aquele povo da terra. E Samuel era o instrumento. Samuel tinha a coroa, tinha a autoridade, tinha o exército e tinha a mão de Deus com ele. Era só executar a tarefa. Mas aí a desculpa dele: não, nós pegamos inclusive, Senhor, para fazer uma oferta para o Senhor também. Conversa de quem é rebelde e quer justificar. Ou seja, na primeira oportunidade que Saul se rebela, desobedece, Deus mantém a coroa na sua cabeça. Na segunda oportunidade, ele é repreendido e Deus mantém a coroa na sua cabeça. Porém, a palavra do Senhor, amados, vai dizer que o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Ou seja, para Deus, Saul estava desviado dos seus caminhos. Para Deus, ele estava agora fora dos seus planos, ainda que ele tinha a coroa na sua cabeça. E para quem olha muitas vezes uma história como essa, pode até pensar: parece que Deus não está vendo nada? Parece que Deus não está fazendo nada? Por que Deus ainda mantém ele naquela posição? Porque Deus tem propósito em todas as coisas. Inclusive, Deus deu a ele oportunidade de mudança, de arrependimento, de mudar de direção, mas ele continuou na mesma situação. Continuou sendo desobediente, mas enquanto Saul se exaltava, achava que estava com a bola toda, achava que porque tinha coroa podia fazer o que quisesse, Deus estava sondando um coração de um homem que estava escondido, um homem pequeno, desconhecido, e Deus estava olhando para o coração daquele homem lá do céu, sondando o seu servo, olhando para ele. E Deus, ainda que não tirou a coroa de Saul, ele estava escolhendo outro homem para receber a autoridade. Capítulo de número 16, versículo de número 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel?
enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Diga glória a Deus. Quem tinha coroa? Saul. Mas quem Deus estava escolhendo como autoridade? Davi, o menor da casa, o mais pequeno, talvez aquele que não era lembrado nem pela família para as coisas importantes, porque naquele tempo era diferente dos dias de hoje. Não era o caçulinha que era o xodó da casa, era o mais velho, era o primogênito. Quanto mais novo, mais excluído era, ficava mais de escanteio, mais de lado. Tanto é que a herança ia para o mais velho. Os mais novos, os outros recebiam presentes. Você está compreendendo a palavra? Então, quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vai mandar chamar os filhos, nem se lembram de Davi nessa hora. Chama todo mundo, menos o pequenininho, menos o menor. Para aquele aqui agora é uma reunião importante. É só os adultos, é só os grandões, é só os fortões. E aí o próprio Samuel olha para o primeiro filho e fala: esse aí, ó, olha que imponência. Até porque o primeiro rei que ele ungiu por causa da aparência. Ou seja, talvez Samuel, não é porque ele é servo de Deus que ele é perfeito, ele também imaginou, Deus, vai escolher também pela aparência aqui. Não escolheu Saul desse jeito. E ele vai olhar para o primeiro e Deus vai dizer que não é. Para o segundo também não é, para os outros também não era. Deus estava olhando somente para um, para aquele de coração humilde, para aquele de coração de servo, para aquele que verdadeiramente amava ao Senhor sobre todas as coisas, aleluia. Deus estava preparando ali o seu servo naqueles campos, apacentando as ovelhas, os animais, enfrentando dificuldade, servindo sem reclamar. E Deus estava ali preparando a autoridade para entregar aquele menino chamado Davi. Davi é chamado para a reunião no final. E Samuel fala: enquanto não chegar o último, a gente não senta à mesa para comer. E quando Davi chega, Samuel pega aquele vaso cheio de azeite e derrama sobre ele. Ali ele recebe a unção, mas não a coroa. Ele recebe a unção, mas não a coroa. E aí ele vai começar a viver uma vida de perseguição. Acredita-se que Saul empenhou todas as forças militares para matar Davi durante mais ou menos 13 anos. Que ele perseguiu, que ele colocou toda a sua força, o seu foco para executar a Davi, que ele não queria que de forma alguma assumisse um posto de liderança junto ao povo de Israel, por ciúme, por inveja e por ganância. Só que, para pensar um pouco, Saul tinha a coroa, Saul tinha o exército, Saul tinha as armas, Saul tinha homens experientes, sanguinários, acostumados a matar, e mesmo assim ele não conseguiu tocar em Davi, porque ele tinha coroa, mas Davi tinha autoridade, aleluia. Davi estava revestido de uma autoridade que não vem dos homens, vem do céu, vem de cima. E como Jesus falou, nenhuma autoridade te seria dada se não fosse dada pelo alto, se não fosse entregue lá de cima. Saul tinha a coroa, mas tinha perdido a autoridade do céu, a autoridade de cima. E mesmo depois de ser rejeitado por Deus, de Samuel falar da parte de Deus, que já rejeitou a ele, Saul ainda continua fazendo coisas terríveis. E como a palavra diz que o pecado da rebeldia é como a feitiçaria,
Inclusive, ele foi para o lado da feitiçaria mesmo. Ele vai consultar espírito de morto, sendo que a lei de Deus proibia fazer esse tipo de coisa. A lei do Senhor proibia consultar espíritos de mortos, e você pode ver isso lá em Levítico capítulo 19. Deus proibia, e Saul continuava brincando com Deus. Saul continuava se rebelando contra a vontade de Deus, mas a coroa continuava onde? Na sua cabeça. Ele ainda achava que tinha autoridade. Ele ainda achava que era o bambambam, o líder, aquele que faz e acontece. Mas Deus já tinha liberado a palavra: eu já te rejeitei. Era só questão de tempo para a queda de Saul, porque a palavra diz que o Senhor resiste aos soberbos, que a soberba precede a ruína. Ou seja, foi se passando os anos, Saul continuou na rebeldia, até práticas de feitiçaria, e aí vai acontecer o seguinte, capítulo de número 16 mesmo, versículo de número 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Diga glória a Deus. Mas no mesmo momento que Davi recebe a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, aquele vaso cheio de azeite, representa a presença de Deus, e a palavra diz que ele foi cheio, quando Samuel derrama aquele azeite sobre ele. E na mesma hora que Deus enche Davi da presença dele, ele retira de Saul a sua presença, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava o espírito mau da parte do Senhor. Deus permitiu um espírito maligno tomar a vida de Saul. Ele foi avisado, ele teve oportunidade, mas ele permaneceu rebelde. Ele não respeitou a autoridade que estava acima dele, mesmo que ele era uma autoridade na terra, ele não estava respeitando a autoridade constituída sobre a sua vida, que é a de Deus e a do próprio profeta Samuel, que era o representante do céu, o representante de Deus na vida de Saul. E por causa disso, o Senhor pega toda aquela unção, aquela presença, aquele poder e autoridade, derrama sobre Davi e retira da vida de Saul. Naquela mesma hora, Saul então perde a sua autoridade que era dada pelo céu. Por isso que em nenhum momento ele consegue tocar na vida de Davi. Toma posse disso, amado. Quem é ungido de Deus, quem tem a presença do Espírito Santo, pode se levantar um inferno inteiro, que não tem poder de te tocar, te derrubar você. O Senhor te guarda, o Senhor te protege, os exércitos celestiais estão contigo. Imagina quantos soldados procuraram, caçaram Davi. Não era soldadinho de praça não, irmão. Saul só andava com os melhores ao redor dele. A elite, a tropa de elite, é ou não é? É aqueles que só vão para quê? Para executar, para matar. Você acha que o rei ia andar com qualquer um, desprotegido? Ele andava com os melhores, e ninguém conseguia pôr a mão em Davi. Ninguém conseguia chegar perto, pelo contrário, Davi que chegou perto de Saul, poderia ter matá-lo, mas não matou.
Poderia ter destruído ele, mas não matou e falou: eu não vou tocar no ungido do Senhor, o Senhor que trate com ele. O Senhor que converse com ele, o Senhor que resolva com ele, esse assunto não é meu. E ele continuou, crendo na promessa que ele recebeu, aleluia, glória a Deus. Saul até era uma autoridade na terra, mas já não era mais uma autoridade constituída pelo céu. Davi não tinha coroa, mas tinha autoridade constituída pelo céu, igreja. Talvez diante dos homens você não é considerado uma autoridade. Talvez diante dos homens você é até menosprezado, mas ei, se o Senhor te chamou, o Senhor te resgatou, o Senhor te levantou e o Senhor te prometeu, pode ter certeza que você tem autoridade, a melhor autoridade, que é aquela dada de cima, do céu, aquela que vem do Senhor Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Obediência gera autoridade de cima, autoridade do céu. Tanto é, amados, que a palavra de Deus garante que os servos do Senhor, aqueles que são santos da igreja, escolhidos, chamados, separados pelo Senhor, já tem coroas esperando para nós lá no céu. Já tem coroas separadas para mim e para você lá no céu, amém? Quer ver comigo na palavra? Vou dar só alguns exemplos. 2 Timóteo capítulo 4, um dos textos mais lindos da palavra de Deus. 2 Timóteo 4, versículo 6, Paulo falando a Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tem uma coroa separada para Paulo. Mas mesmo sem coroa nessa terra, ele era uma autoridade constituída por Deus. Ele expulsava demônios, ele curava enfermos, ele pregava a palavra que salva. Ele abandonou a autoridade que ele tinha, autoridade terrena, autoridade mundana. Ele era uma autoridade, ele era um fariseu extremamente respeitado. Mandava prender, mandava soltar, dava ordem para matar as pessoas, sentenciava pessoas à morte, mas ele abandonou tudo aquilo para viver uma autoridade que vem de cima. Tentaram matá-lo, tentaram fazer de tudo para parar o ministério dele, mas não conseguiram, e só na hora que ele cumpriu a carreira, que ele agora estava o quê? Entregando o seu espírito nas mãos do Senhor. Falou: a minha carreira acabou. Estou tranquilo, porque a minha coroa já está reservada para mim no céu, aleluia. Em Tiago capítulo 1, carta de Tiago capítulo 1, versículo de número 12 diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você ama Jesus? Você tem sofrido as tentações? Você tem negado a sua carne? Então, se você perseverar até o fim, já tem uma coroa separada para você, a coroa da vida, amado. E coroa é autoridade, coroa é realeza, coroa é poder que vem de cima. Diga glória a Deus. Em Apocalipse capítulo de número 19, já estou quase encerrando. Apocalipse 19, glórias. Versículo de número 11,
João falando, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Você sabe o que significa diademas? Coroas, realeza, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus, porque esta é a maior autoridade que existe em todo o universo. Ele é o Rei dos Reis, ele tem muitas coroas em sua cabeça e as conquistou com o seu sangue derramado na cruz. E a mensagem de Deus hoje para você é que o Senhor hoje quer derramar sobre a sua vida uma unção de autoridade. Ele quer derramar sobre a sua vida poder para te usar, amados, não segundo a coroa dos homens, a autoridade que os homens dão, mas segundo a autoridade que é vinda do céu. Segundo a autoridade que vem de cima. E sabe para que esta autoridade que o Senhor vai te dar? Não é para você pisar nas pessoas, não é para você fazer o que você quiser, mas é para você servir ao reino. Porque lá em Marcos capítulo de número 16, aleluia, versículo 17 diz: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Essa autoridade só vem de cima, essa autoridade só vem de Jesus, porque a palavra do Senhor, ela declara, meus amados, nós podemos não ter uma coroa visível, mas espiritualmente o Senhor já nos fez reis e sacerdotes. São as maiores autoridades constituídas por Deus nesta terra, é os maiores símbolos de autoridade existentes nessa terra, é o rei, é a realeza e é o sacerdócio, amado, aqueles que vão reger com Jesus as nações. E o Senhor, ele já colocou sobre a sua vida uma coroa espiritual vinda de cima, porque ele tem muitas coroas, ele tem todo o poder e ele dá poder a quem ele quer, igreja. E se você toma posse desta coroa que vem do céu, desta autoridade que vem do Espírito Santo, que vem do nosso Senhor Jesus, diga: Senhor, eu tomo posse, Senhor, me dá autoridade, Senhor, me dá poder, e eu serei obediente à tua palavra, eu serei fiel a ti. E se você for fiel até o final, tem coroas preparadas para você na glória. Lá você vai ser consagrado por aquilo que você exerceu nesta terra, porque coroação é consagração, é reconhecimento por aquilo que a pessoa já fez, por aquilo que a pessoa faz. E lá na glória, na Nova Jerusalém, nós vamos receber esta coroação. Diga glória a Deus, diga aleluia, se coloque de pé, aplaudindo bem forte ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória, glória, glória a Deus. Toma posse desta unção, porque o Rei da Glória é que te dá esta autoridade que vem de cima.
Oh, glória a Jesus. Porém, fico alerta. Aquele que dá também tira. Sansão perdeu a autoridade, nem sabia que perdeu. Ó, ficou muito tempo achando que estava cheio do Espírito Santo. Não estava. Saul ficou anos e anos achando que tinha autoridade, mas só tinha uma coroa material, física, terrena. Eu quero a autoridade a que vem de cima. Você quer também? Então convido você agora a fechar os seus olhos, colocar as mãos na altura do seu coração. Nós vamos buscar do Senhor esta unção, porque a autoridade vem do Espírito Santo, amados. Davi tinha autoridade porque ele foi cheio do Espírito Santo. Saul perdeu a autoridade porque o Senhor retirou dele o Espírito Santo. Então, se você quer essa autoridade que vem do Senhor, que o Rei dos Reis é que pode dar, ore comigo e diga: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nesta noite eu peço ao Senhor, me dá, Senhor, esta autoridade que vem do céu, que vem de cima. Diga: Pai bendito, eu faço o compromisso de te obedecer, de perseverar, de sofrer as aflições. Pai amado, eu quero fazer a tua vontade para ser o instrumento nas tuas mãos para combater as forças das trevas, para curar os enfermos, expulsar os demônios. Diga: Pai bendito, usa a minha vida segundo a tua vontade e me enche hoje do Espírito Santo. Transborda, Senhor, na minha vida. Diga: eu não quero somente uma coroa visível, uma autoridade terrena, mas eu quero a coroa, a autoridade que vem do céu, que vem do Senhor. Faz de mim, Senhor amado, em tuas mãos, uma autoridade espiritual nesta terra, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Continue falando com Deus, igreja. Vai buscando mais do Espírito Santo nesta noite. Se encha da presença. A palavra diz que Davi, ele foi tomado pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo agora tomar a sua vida, te encher da presença dele. Vai buscando, vai se enchendo da presença do Senhor nesta noite. Oh, glória! Oh, Jesus, maravilhoso! Faz o teu querer, Senhor, faz a tua vontade, Senhor, neste lugar, Pai. Enche a igreja, Jesus, enche o teu povo, Senhor, transborda na vida do teu servo, Pai, que deseja essa autoridade que vem do céu, Jesus. Oh, Deus bendito, vai enchendo, Senhor. Aleluias, oh, glórias. Oh, meu amado e minha amada, vai buscando. É Jesus que te dá autoridade, porque Ele é o Rei da glória. Oh, Santo, 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 enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor, enche, 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 enche. Abre o teu coração para que entre a maior autoridade do universo, o Senhor Jesus. Ora da labarazeri, sori, alaçoi. Ora da labarazuri, alas. Vai, Senhor amado, tocando. Se apodera desta pessoa, Senhor Jesus. Se apodera desta pessoa, Senhor Jesus. Vai tocando, Senhor. Vai tocando e vai enchendo. Recebe a unção, recebe a autoridade que vem de cima. Os dons espirituais vão se manifestar na tua vida. Não importa se o mundo te vê pequeno, o Senhor te levanta como um forte. O Senhor vai te usar com poder e autoridade. Os demônios vão bater em retirada, segundo a palavra que você liberar. Oh, os enfermos serão curados, segundo a tua oração de fé. Esteja cheio, 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 cheio. Receba! Receba mais, 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 mais. Pede, 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 recebe da presença dEle. Para que
entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, oh, Espírito Santo, vem ungir o teu povo, Senhor, vem nos batizar, Jesus, vem nos batizar, Jesus, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu... Declare, para que entre o Rei. Vai aumentando o volume da sua adoração nesta noite, igreja. Jesus está te sondando, o Senhor está olhando para você. Erga as tuas mãos e declare, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é este Rei? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Declara, igreja, quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus. Oh. Ele está em alto e sublime trono. Toda autoridade e poder foi dada a Ele. E Ele dá autoridade a quem Ele quiser, a quem Ele escolhe. Oh, busque ser escolhido pelo Senhor. Seja como Davi, um coração humilde, um coração de servo, e Ele vai te levantar como autoridade nesta terra, como autoridade no mundo espiritual. Oh, da tua boca sairá vida, fluirá a palavra, fluirá poder das tuas mãos. O Senhor vai curar pessoas através de ti. Oh, nananassurianarabás, orixia-lassuri, orixia-lassuri-narabás. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. A terra está cheia da sua glória. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele te dá autoridade hoje. Ele te reveste com a unção de autoridade, uma coroa espiritual. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Levante as tuas mãos e declare comigo, quem é? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é Rei da glória? Rei da glória é Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Tome posse desta palavra. O Senhor te dá autoridade, uma coroa que vem de cima, que vem do céu, igreja. Não vem de homens, mas vem do Senhor. Diga glória a Deus.